Olá a todos. Recentemente, algumas pessoas muito próximas e queridas me pediram ajuda para organizar suas agendas de estudos. Eu achei bacana, achei interessante, agradeço sua confiança e comecei a pensar nesse fenômeno de organizar agendas, na verdade, organizar a vida como algo muito maior do que uma pontual, do que uma episódica organização da agenda para um fim específico, não é? E penso eu, isso é um reflexo da vida moderna. No livro A Sociedade do Cansaço, o autor Byung-Chul nos alerta que este é um modelo de sociedade no qual nós estamos vivendo. Isto é, ele propõe a substituição do controle externo que Foucault tão bem trabalhou por um modelo de controle e pressão internos. Isto é, nós nos sentimos obrigados a realizar uma série de tarefas. Domenico De Masi também enfatizava isso, não é? Ao dizer que nós estamos correndo demais, estamos tendo pressa demais e muitas vezes com a sensação de que o tempo está ficando cada vez mais curto, não é? Até mesmo para coisas como acho que ele definiu como o ócio criativo, né? Ou seja, todos nós temos necessidade de ter um descanso, de ter um respiro. E as cobranças que muitas vezes nós mascaramos, nós maquiamos como sendo externas, elas, na verdade, vêm de dentro de nós. Isto é, nós nos sentimos fracassados, nós nos sentimos pressionados a cumprir metas. Não é? É muito interessante, né? No livro A Sociedade do Cansaço, é dito que até mesmo as igrejas mudaram o discurso tradicional do não peque ou não faça essas coisas para o faça isso, faça aquilo outro. Isto é, parece que cada vez mais, a cada dia nos dão uma lista de atividades, né? Aquilo que os americanos chamam de task list, né? Uma lista de tarefas a cumprir. E se nós não as cumprimos, nós nos sentimos angustiados. E aí, claro, né? Vem aquela brincadeira de que o homem primitivo vivia no Paleolítico e o homem contemporâneo vive no Ansiolítico, não é? Porque isso gera em nós uma ansiedade muito grande, uma necessidade que nós criamos de dar conta de uma série de tarefas. Evidentemente que nem tudo isso é ilusão, nem tudo isso não existe, certo? Na verdade, nós temos sim que dar conta de tarefas, nós que trabalhamos, as pessoas que estudam, mais ainda as pessoas que estudam e trabalham, e num outro nível até as pessoas que estudam e trabalham e têm outras atividades, né? Como cuidar da casa, certo? Cada vez mais nós vemos um maior número de pessoas morando sozinhas, isto é, elas têm que dar conta da sua casa ou morando em casais, onde obviamente tem que haver a cooperação entre ambos. Então, me lembrando do título de um outro livro, que é Este Não É Mais Um Livro de Autoajuda, na verdade o que eu posso dizer é que este não é mais um vídeo de autoajuda, mas vamos pensar juntos em organizar agendas, tá? A primeira regra é: não existe uma regra geral.
Isto é, aquilo que funciona para mim não funcionará necessariamente para você que está me assistindo neste momento. Digo isto porque nós temos que respeitar as nossas individualidades, tá? Mas uma coisa, assim, existem algumas universais. A primeira é: precisamos organizar uma lista de prioridades. Mais do que isto, né? Nós precisamos hierarquizar as nossas prioridades. Se nós fazemos de tudo uma prioridade, é sinal de que nada é prioritário, nada é o mais importante. Quando, em verdade, nós precisamos definir, olha, isto é primeiro, porque é mais importante ou porque é mais urgente, e em seguida estabelecermos o que vem depois, tá? Dizia Shakespeare, né? Primeiro as coisas primeiras. Então, desculpa por mais um primeiro, mas primeiramente vamos estabelecer o que é prioritário, o que nós temos que fazer em primeiro lugar. Após isso, meio que num jogo de encaixe, as demais coisas, as demais atividades, as demais tarefas vão se encaixando e ocupando o seu lugar, certo? Bem, isso é uma regra geral, né? A questão do quanto tempo devo dedicar ao estudo, quanto tempo devo dedicar à leitura, quanto tempo é muito relativo, certo? Eu entendo que o mais importante é que nós temos que ter foco naquilo que nós desejamos atingir. Evidentemente que nos cobrarmos em relação ao atingimento desse foco. Mas, por favor, né, não sejamos nossos carrascos. Sejamos nossos amigos. Isto é, não vamos nos crucificar, não vamos nos chicotear por não termos atingido uma determinada meta naquele momento, certo? Vamos tentar entender por que ela não foi atingida. E às vezes nós temos muitos fatores que são externos ao nosso controle, certo? E que nós temos que lidar com eles. Tá? E quando eu falei em controle, é importante lembrar que a agenda não pode refletir uma tentativa nossa de controle sobre tudo. Nós temos a tendência a querer controlar tudo. Desde a organização das coisas em cima de uma mesa de trabalho, tá? Até o ritmo da vida. E não é assim, nós não temos controle sobre tudo. Então a primeira coisa é entendermos o que está no nosso controle e o que foge ao nosso controle. Tá? Com relação, então, voltando à questão de quantas horas eu vou precisar estudar, ou ler, ou me dedicar, eu diria quantas forem necessárias. Tá? O importante, a meu ver, é que seja sempre estabelecido um tempo de pausa. Isto é, a cada 1 hora de leitura ou de trabalho, e falei, por exemplo, para aqueles que estão produzindo conteúdos ou relatórios, etc., para cada 1 hora de concentração e foco, 10 minutos de intervalo. Mas não é intervalo para pensar, puxa, eu podia ter escrito isso melhor, puxa, aquela figura. Não, são 10 minutos para não pensar em nada referente àquilo que estávamos fazendo. Tá? Eu costumo chamar de 10 minutos de bobagem. Mas 10 minutos mesmo, tá? Não podem ser 10 que viram 15, 20, meia hora, 3 horas, um dia inteiro. Não.
10 minutos é o suficiente para a mente dar uma pausada e nós voltarmos à atividade com um olhar mais fresco, com um olhar mais renovado, tá? Então, a meu ver, é essa assim, uma regra que funciona bastante bem. Novamente, o tempo que vamos dedicar à leitura, a manter o foco, né? Vamos chamar assim de manter o foco, é muito individual, tá? E depende muito de uma motivação interna. Se a pessoa consegue ficar muitas horas, por exemplo, lendo, estudando, anotando, sem perder a qualidade, excelente. Se ela precisa a cada 2 horas parar, pare, porque não vai adiantar ela prosseguir sem qualidade. É um problema aí que nós temos que equilibrar quantidade e qualidade, certo? Imaginem o seguinte, alguém vai fazer uma viagem de carro, Rio-São Paulo. Tá? Falta pouco para ele chegar ao destino, só que ele está bastante cansado. O foco dele, de atenção, já está talvez para lá do limite. Pergunto a vocês, seria prudente, seria sensato essa pessoa continuar o caminho só porque está perto do destino? Ou a chance de acontecer um acidente seria muito maior e ele não chegar ao destino? É a mesma coisa, claro, dado o desconto da gravidade, não é? Não adianta eu continuar me cobrando ler novamente, voltamos àquela questão da sociedade do cansaço, né? Não adianta eu me cobrar ler se a minha mente já está em frangalhos, eu já perdi completamente o foco, atenção, concentração e, sobretudo, capacidade de apreender, tá? Então, esse tempo, cada um de nós é que vai editar. Agora, vejam, não pode ser um tempo enganoso de alguém dizer estudei 40 minutos, estou no meu limite. Amiguinho, amiguinha, força um pouco mais o limite, sabe? Eu comparo um pouco com atividade de academia, todos nós, até eu, todos nós já fizemos academia alguma vez, ou pelo menos já passamos na porta e vimos como é que funciona, né? E é muito fácil nós ouvirmos aquela voz interna que diz, tá bom, tá pago, né? Quando a gente andou 10 minutos na esteira, ou 5 minutos, quase que em marcha lenta, quase que com a esteira parada, ou não fez absolutamente atividade nenhuma, e aquela voz que pede o cansaço, que muitas vezes nos sabota os esforços, diz, tá bom, tá pago, serena, vai descansar. Tá? Não, é preciso nós darmos um cala-boca nessa voz e dizermos, mas por que não vou um pouquinho mais além? Por que não me forço um pouquinho mais? E, evidentemente, queridos, tudo tem que ser temperado com a medida do bom senso. Não é eu vou me forçar até queimar a minha musculatura, ter uma distensão, um estiramento, ou ter um infarto e cair duro, morto, né? Não. Mas vou me forçar um pouco mais e descobrir que o meu corpo aguenta mais. Ora, feita essa comparação com o esforço físico, nós podemos pensar no esforço mental, tá? No qual 40 minutos, 1 hora, e se eu puder ir um pouco mais? Eu não estou dizendo, observe bem, cuidado com o nosso radicalismo, tá? 1 hora é pouco, então vou tentar 6 horas. Não. 1 hora, tenta um pouquinho mais, tenta
10 minutos a mais, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, mas que seja um esforço crescente. Evidentemente que a balança, o fiel da balança disso, vai ser o nosso bom senso. Eu sei que bom senso não é uma verdurinha que nasce em qualquer horta, mas nós temos um senso de dizer, olha, até aqui eu estou indo bem, passou daqui, não vou conseguir. E isso é humano, tá? Isso não significa falha, não significa nenhum tipo de fracasso, de diminuição. Não, simplesmente sou humano e, claro, o esforço tem que ser crescente. Eu me lembro, eu faço caminhadas, né, urbanas. Primeira vez que eu consegui caminhar 1,5 km, eu quase subi num pódio, quase me dei uma medalha de ouro, queria fazer discurso. Até que eu descobri que eu podia caminhar 3, 4, 6, cheguei até a caminhar num dia 20 quilômetros, tá? Mas num processo crescente, tá? Num processo de acordo com o interesse e a necessidade. Então vejam bem, se eu estou, por exemplo, me preparando para um concurso importante e é necessário que eu me dedique um pouco mais, eu me dedicarei mais. Simples assim. Tá? E aí vem aquela questão, né? Bom, eu estou estudando coisas muito diversas, vamos pensar num concurso. O que eu devo estudar primeiro? Eu sugiro um tempero, né? Isto é, você temperar aquilo que você mais gosta com aquilo que você menos gosta. Tá? Vou dar um exemplo. As pessoas de humanas normalmente não gostam de estudar exatas, né? Então, tem dificuldade em, muitas vezes, entender o raciocínio matemático, as questões da física, as fórmulas e leis da química. Ok, então tempere alguma coisa de humanas, como, por exemplo, história, língua portuguesa, literatura, geografia, com química, física, matemática, biologia. Tá? Algo importante também é ver o que é mais importante para aquilo que vamos fazer. Então, a determinada disciplina, determinado campo do conhecimento tem um peso maior. Então, é óbvio que eu vou me dedicar com mais interesse, com mais afinco a isso, tá? É lógico isso. E temperando sempre, né? Para que nós consigamos manter um equilíbrio entre todas as coisas que devemos fazer, né? Vale para o campo profissional? Claro que vale. Quem disser que ama tudo o que faz profissionalmente, ou não faz nada, ou está mentindo. Tá? Tem sempre alguma coisa que a gente gosta menos, é inevitável isso, é humano. Graças a Deus é humano. Tempera, faz um pouco do que gosta com um pouco do que não gosta. Uma outra questão importante é o horário, né? E isso, evidentemente, que vai depender do ciclo de cada um. Por exemplo, eu preciso de silêncio para ler e para escrever. Então, a minha tese de doutorado foi escrita entre 11 da noite e 5 da manhã. Tá? Porque era o horário que eu tinha um silêncio absoluto em que a minha concentração estava no máximo. Né? Eu sou, no meu ciclo circadiano, eu sou um animal notívago. Mas há aqueles que são diurnos. Então, não se force a querer ficar à noite modificando o seu relógio biológico, porque isso vai lhe gerar problemas, vai lhe gerar angústias, vai lhe gerar um mal-estar. Tá? Aproveite aquela hora, aquele momento do seu ciclo diário em que você está no seu máximo
para aí então você produzir esse máximo. Seja através da leitura, seja através da escrita, seja lendo e escrevendo, enfim, aquele momento em que você está melhor, aquele momento em que você está no seu pico, é aquele que você deverá utilizar, sabe? Parece que eu estou falando um monte de obviedades, talvez até esteja falando mesmo, mas às vezes alguém precisa nos dizer o óbvio, né? E desculpem se vocês já sabiam de tudo isso, mas eu estou só repassando que são coisas que, a meu ver, são importantes, entenderam? Então, vocês não devem se adaptar a uma agenda que vocês façam. Ao contrário, vocês devem adaptar a agenda a vocês. Nós devemos ser os senhores da nossa agenda e não vivermos em função dela. Senão nós estamos perdidos, nós nos desumanizamos, nós nos tornamos novamente pessoas que vão correr atrás de um checklist, né? Vamos chegar todo dia no fim do dia, feito, 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 e não feito. Não, sabe? Vamos fazer a agenda. Quantas vezes, queridos, quantas vezes nós não mudamos planos ao longo do dia? Por imprevistos felizes ou infelizes. Mas dissemos, e não deu para fazer. E se foi algo muito bom, que não nos permitiu cumprir aquela agenda até o fim, que ótimo, nós não nos sentimos tristes, não nos sentimos pesados. Então, eu vejo muito isso, quer dizer, não sejamos reféns, não sejamos escravos da nossa agenda. Sejamos os senhores dela, né? Mas tendo sempre em mente que nós precisamos manter o foco. O que eu quero é isso. Então, se eu quero isso, eu tenho que colocar aquilo no ponto focal da minha vida, isto é, afunilar o meu olhar para ele e ir atrás, e perseguir aquele objetivo. Eu não posso ceder a distratores, isto é, coisas que vão me distrair, vão me desviar do foco, né? Isso acontece muito quando a gente pesquisa coisas no Google, né? Você vai pesquisar uma coisa específica, aí 5 minutos depois você está com 20 abas abertas com termos que não tem nada a ver com o que você queria, mas que você está achando engraçadinho e fofinho. Tá? Isso é bonitinho quando a gente quer descansar a cabeça, não quando a gente quer perseguir um objetivo. Então, foco, né? Acho que, sobretudo, manter o foco. Nada pode me tirar daquele foco. De certo modo, é um pouco de obsessão, sim. Temos que perseguir algo com desejo de encontrar. E uma coisa é certa, se nós não fizermos isso, não vamos achar que o objetivo vem até nós, porque ele não vem. Somos nós que temos que ir a ele. Tá? Parece aqueles 3 Fs, né? Foco, força e fé. E de certo modo é isso. Eu estou olhando aqui para o meu relógio, né, e falei, gente, eu estou falando muito. Acho que é o vídeo mais longo que eu já gravei. Até agora, estou com quase 24 minutos. Então, como eu sei também que a nossa concentração para vídeos é muito baixa, muita gente não consegue passar dos 10 minutos, eu particularmente também não consigo. Eu espero não ter aborrecido vocês, espero ter dado algumas dicas úteis e gostaria da interação de vocês aqui no nosso canal Girassóis e Violinos, com suas dúvidas, com suas questões, com seus comentários sobre isso. Espero ter, de alguma forma, feito um pouco de diferença na vida de vocês. Desculpem a pretensão. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela assistência a este canal e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês, tenham um ótimo dia e que nossas agendas possam ser leves, possam ser suaves e que nós consigamos atingir os nossos objetivos com serenidade e com persistência. Muito obrigado.